Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Thiago Responde, onde eu ao vivo respondo a sua dúvida referente ao mundo dos balões. E se você quiser participar comigo numa consultoria online, gratuita, é só mandar o convite que a gente vai ter uma manhã maravilhosa. Uma manhã não, né? Alguns minutos. O pessoal tá entrando, então vamos entrando. E a gente vai conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o mundo dos balões. Esse mundo maravilhoso, esse mercado que só cresceu nos últimos anos. O pessoal está entrando, sejam todos bem-vindos. Vamos mandar coraçãozinho, vamos mandar um aviãozinho para os amigos, para poder participar também. E se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, caso você não queira participar ao vivo. É só fazer a pergunta que eu vou responder. Caso eu não saiba, né? Eu vou pesquisar e vou trazer depois, na próxima semana, a resposta. Gabriela, bom dia. Maria, bom dia. Rúbia, bom dia. Quinta-feira, 9h03 da manhã. Estamos aqui para mais um Thiago Responde. Todos estão me ouvindo bem? Oi, Gabi, bom dia. Caso não esteja me ouvindo, é só falar. Carla, bom dia. Julie, Eduardo. Alguém quer participar ao vivo? Tem uma consultoria? É só mandar o convite. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho para vocês algumas dúvidas que surgiu no decorrer das semanas, né? Oi, Maia Festas, bom dia. Muitas pessoas vieram me questionar nas caixinhas de perguntas sobre oportunidade, né? Foi um item bem que foi levado em consideração. A questão de curso, montar loja, investimento de loja. Então, e são alguns itens que é bem complicado a gente debater, porque cada cidade, cada região, né, tem a sua, né, o seu investimento, a questão do mercado. Isso influencia bastante. Mas vamos falar um pouquinho sobre oportunidade, né? Como eu falei já no início, a arte com balões é uma das categorias que mais cresceu no setor de festas nos últimos anos. Então só vem crescendo. Então eu acho que a oportunidade está aí, né? Se é um mercado que está crescendo e falta profissionais na área, pessoas capacitadas, pessoas que realmente sabem fazer arte com balões. Porque o que acontece? A arte com balões, ele veio junto com a parte de festas, né? A questão de montagem de mesa, festa infantil e tudo mais. Então era um complemento. Eu sempre falo que quando surgiu a arte com balões nas festas, era para poder fazer aquele arco em volta do painel para dar acabamento. Então o balão simplesmente era para dar acabamento nos painéis. O que aconteceu? Surgiu aí os painéis, né, super top, né, que não precisa do acabamento em si, que não é mais os painéis de tecido. Porque eu ainda sou da época do painel pintado à mão, que colocava numa estrutura de ferro e a gente tinha que vir fazer a moldura em volta. Mais alguém é desse tempo? Coloca um joinha aí, se você também fez parte desse momento na vida das festeiras. Então, quando surgiu os painéis super criativos, né, que a gente chama aqueles painéis de madeira, painéis que não precisa fazer um acabamento, porque ele por si só já é um painel bonito, o balão meio que deu uma baixada, porque não precisava, né, ter tanto balão. E também teve uma bandeira levantada pelas decoradoras de mesa. Se alguém for decorador de mesa, me perdoe, mas eu falo o que eu penso. Que como elas não sabiam fazer balão, elas convenciam os clientes a não ter balão nas festas. Isso há 6 anos atrás, mais ou menos. E porque o balão não é fácil fazer, né? O balão requer, né, técnicas, requer tempo, requer criatividade, né? Então o que acontece? Olha só, Amor de Balões é da época do bolo quadrado em cima da mesa. Eu acho o máximo, eu adoro bolo gelado, aqueles bolo grandão assim, sabe? Então, você sabe o que eu tô falando, né? Então justamente isso vem as mudanças, né? Aí quando surgiu a parte de montagem de mesa, que veio a ideia do Provençal, depois vem as decorações criativas, as próprias decoradoras de mesa, como a mãe faz o primeiro contato com as mães, né, de mesa, elas acabavam convencendo a mãe a não fazer balão, porque não tinha um profissional até então
que atendia a mãe com balão. Tinha a decoradora de mesa que fechava a decoração e aí por si ela acabava fechando os balões. Ou ela fazia os balões, né, do jeito que ela sabia fazer, ou ela terceirizava ou não tinha balão. E aí quando vimos a necessidade realmente de ter balões, que as mães começaram a sentir falta dos balões nas decorações, começou a surgir a ideia do orgânico, né? Que é os arcos de tamanhos variados dos balões, que veio para poder dar um acabamento diferente nas decorações. Então o que acontece? Com tudo isso, a arte com balões começou a valorizar. Só que o que acontece? A arte com balões não resume só em arco de balão, arco orgânico. Tem a questão das técnicas, escultura de balões, fazer um mural de balão. Então é onde que entra a parte de curso, né? Então você tem uma oportunidade no mercado, mas você tem que ser especializado, você tem que fazer curso para poder realmente você entrar no mercado com uma qualidade, né, totalmente, com uma técnica e qualidade diferenciada do seu concorrente. Então para isso é necessário você aprimorar suas técnicas. Então não adianta você só fazer X e Y, tem que saber fazer o alfabeto todo, né? Por quê? Porque existem várias técnicas na arte com balões. Então você precisa realmente aprimorar para poder ter a tua qualidade, o teu trabalho, para poder mostrar que você tem um diferencial na sua cidade, na sua região. E então, com tudo isso, gente, eu falo que é importantíssimo, antes de mais nada, você conhecer a arte com balões. Então, o que acontece? Não adianta eu querer, eu quero montar uma loja já de balões, mas você tem um conhecimento, né? Então, quando eu falo de investimento numa loja, não é somente o espaço físico, o aluguel, os equipamentos que você precisa ter numa loja, o próprio estoque, né, que você precisa ter. Você tem que fazer todo um investimento antes em si, para você ter todo esse conhecimento de arte com balões, realmente saber dominar a arte com balões, para depois montar uma loja. Por quê? Porque você vai chegar no dia a dia, vai chegar situações que o cliente vai chegar querendo tal balão ou tal escultura e você não vai saber fazer. E aí você vai começar ficando frustrada, porque tem uma demanda muito grande e não tem pessoas, ou você mesmo não tem o conhecimento, ou a equipe, ou você, para poder executar aquele trabalho. Então, o investimento quando eu falo de loja é muito maior do que você ter o dinheiro em si para poder montar a estrutura. E a questão do investimento, né, de montar uma loja, a parte física, digamos assim, isso é muito relativo. Isso é saber quanto você tem no caixa para poder investir. Eu tenho 50 mil. Então, desses 50 mil, eu vou fazer um plano de negócio para poder montar a loja. Mas, lembrando que você tem que ter um capital de giro, né? Não basta ter o dinheiro somente para poder montar a loja, se você não vai ter um capital de giro ali pelo menos 6 meses para poder aguentar a loja. Porque vai chegar no terceiro mês, você já vai estar com uma dívida grande e você não vai ter dinheiro para poder suprir todas as dívidas, né, que tem, os custos fixos da loja, para poder manter e até mesmo ter um giro de capital para poder manter o estoque. Então o que acontece? Qual que é o investimento de uma loja? Depende muito de quanto você quer investir ou quanto você pode investir numa loja. Então, quando eu montei a loja junto com o Leco, a gente tinha um valor de 60 mil inicial para poder montar a loja. Então, em cima desse orçamento, a gente deixou uma parte para o capital de giro e o restante a gente investiu. Então, a gente começou numa loja bem pequena, que no caso era uma sala junto com a imobiliária que o Leco tinha, com um sócio, porque o valor a gente conseguiu negociar com o sócio dele para ter um valor bem baixo, em vista de outras salas comerciais. A gente investiu nos móveis, no sistema e um estoque pequeno. Só que a gente não fez o que a gente queria de início, né? A gente não montou uma loja dos nossos sonhos. A gente queria muito já chegar, ter uma loja com todos os móveis do jeito que a gente queria, ter uma estrutura grande. Não. A gente começou numa sala pequena, no fundo de uma imobiliária, e ali a gente começou a trabalhar com o nosso marketing. O marketing, a gente contratou uma agência, a gente viu a necessidade de ter uma agência para criar nossa logo, para criar nossa identidade visual, para criar nossas cores, para poder divulgar nosso trabalho. Então a gente não tinha conhecimento, até hoje não tenho conhecimento de Instagram, né? Eu tenho o que eu vejo no dia a dia, mas eu não tenho estudo em cima do Instagram. Então eu precisava de uma agência que pudesse alavancar nosso nome, divulgando o nosso nome. Então a gente fez um planejamento de 1 ano
contratando uma agência. Então a gente pagava mensalmente uma agência. Esse ano a gente deu uma parada, porém a gente vai retomar, porque a gente contratou uma pessoa aqui na loja, que ela tá cuidando das redes sociais. Então a gente tem uma pessoa na loja agora, porque a gente viu a necessidade de todo dia estar ali investindo no marketing, né? Mas a agência é super importante para quem está começando. Então tudo isso é importante vocês levar em consideração, né? O estoque inicial nosso foi ali beirando os 15 mil. Só que não é nada para uma loja, né? 15 mil de balões importado, vamos colocar ali 5 caixinhas de balão, porque o custo é muito alto do balão. Então a gente teve que correr atrás de fornecedor de gás, a questão dos fornecedores de balões. Como eu já venho do ramo de balões há mais de 15 anos, teve essa facilidade porque eu já tinha os contatos. Mas o Leco, por exemplo, ele não tinha conhecimento nenhum na arte com balões. Então a gente foi para São Paulo, a gente foi visitar os fornecedores, foi mostrar nosso nome, foi conversar. Então tudo isso é bem importante para começar uma loja de balões. Eu sei que eu falei bastante, mas eu precisava falar isso, né, ao vivo, porque às vezes no Stories eu não consigo expressar tudo que eu quero falar, e às vezes a mensagem de texto também não. Então o que acontece? Resumindo as questões de loja, é importante você ter esse sonho. Eu acho que o mercado está crescendo muito. Se você tem como investir numa loja de balões, eu acho que é fantástico. Eu acho que o momento é esse. Mas, antes de tudo, façam um plano de negócio. O Leco ficou, se não me engano, ele ficou 3 semanas a fio, assim, ó, gente, fazendo plano de negócio. Ele me perguntava, eu corria atrás das respostas, porque nem tudo eu sabia, então eu tinha que fazer pesquisa de preço, concorrente, qual que é o nosso público. Então eu tinha que correr atrás de tudo isso, das informações, junto com ele, claro, e ele colocava tudo numa planilha. Então ele fez um plano de negócio. Então você quer montar uma loja de balão, eu aconselho, o primeiro passo é fazer o seu plano de negócio. Em cima do plano de negócio você vai conseguir ter um valor X para poder investir na sua loja, ok? Então, falando sobre isso, é basicamente isso. Ó, a Paula colocando assim, ó, eu montei meu cantinho na casa da minha mãe, evitei o aluguel e tem onde os clientes vêm retirar os balões. Então, Paula, uma coisa que eu vou falar bem sério para ti, eu acho fantástico você começar na sua mãe, no teu espaço, só que leve em consideração o valor do aluguel. Leve, por quê? Porque você vai crescer. E aí você tem que colocar já no teu custo fixo um valor X. Eu posso pagar R$1.000 de aluguel. Então esse R$1.000 você tira todo mês. Por quê? Quando você for pagar o aluguel, você já tem que ter esse custo fixo na tua empresa. Porque senão você vai começar a ter um preço do teu produto sem esse valor do aluguel. E aí você vai ver que quando você precisar montar uma loja, você vai ter que aumentar muito o teu valor e às vezes o teu cliente vai fugir de ti. Então, mesmo que você monte em casa, tire o valor e vai colocando no banco. R$1.000. R$1.000 de aluguel, que é mais ou menos as salas que você tem na tua cidade, aí no teu bairro, para alugar. Então você tira esse valor. E você tem esse valor guardado, porque quando você for investir, você vai ter por menos uma reserva para poder pagar alguns meses de aluguel, né? Ou você vai pegar esse valor para poder investir no teu mobiliário, ou quando você monta uma loja, você tem muito custo, né? Que é abrir empresa, toda a parte de estrutura da loja. Então, assim, mesmo que você esteja em casa, tentem, né, no geral, todo mundo, tirar um valor. Mesmo que seja um valor mínimo, R$500, R$300, o valor que vocês acham que é necessário. Tire para poder, quando você realmente montar uma loja, você saber que esse valor é do aluguel, ok? Deixa eu tomar uma aguinha. Então é isso. Eu vi que tem mais alguma pergunta. Ó, quem quer participar? Eu vi que algumas pessoas me mandaram a solicitação, mas eu perdi aqui. Se alguém quiser participar ao vivo, manda o convite. Quanto à questão do orçamento, né? Eu vi muitas pessoas me perguntando aqui. Quanto à questão do orçamento, eu vou responder a pergunta primeiro da Mimos, senão eu acabo esquecendo. Onde eu moro temos muita dificuldade em parceria. Alguma dica? Depende. A parceria que você quer falar é parceria com pessoas da tua área,
ou parcerias digitais influencer, né? Existem essas duas parcerias. Ambas eu acho super importante, né? Se você tem uma digital influencer na tua cidade que fala com o teu público, eu acho que você tem realmente que investir. Nós investimos muito em digitais influencer no começo, mas a gente pensava sempre no nosso público. Qual que é o nosso público, né? Ah, o nosso público é mãe, então vamos trabalhar com digitais influencer de mãe. Ah, eu quero trabalhar com um grupo, né, com as LGBT. A gente faz um trabalho voltado para o LGBT. Mas isso é questão de parceria com digitais influencer, né? O que não acho legal é você fazer com todo mundo, porque você acaba investindo, né, num digital influencer que não é do seu cliente, não é o que o cliente procura, e acaba você não tendo retorno. Quanto à questão da mesma área que você perguntou aqui agora embaixo, então, é bem difícil. Eu, graças a Deus, eu tenho uma boa relação com todo mundo, assim, eu tenho... porque eu dou a cara a tapa, né? Eu vou, visito, marco reunião, converso, falo dos meus projetos, coloco as pessoas no meu projeto. Então, se você tiver iniciativa de você ir atrás, talvez dê certo, sabe? Porque basta você querer também, né? Então você buscar isso. Então quando eu comecei há 15 anos atrás, gente, eu era um garoto, ó. Eu não tinha nem rugas. Eu tinha cabelo ainda. Eu não tinha esses quilinhos a mais. Eu era um menino. Eu batia em porta, assim, ó, e falava, vamos conversar? Eu tenho meu trabalho é esse, eu tenho isso para oferecer. Vamos fazer uma parceria, vamos crescer junto. Então quando você pensa em crescer junto com o seu parceiro, você tem como ter parceria. Então acaba a gente não tendo iniciativa de ir atrás, né? A gente fica esperando as pessoas virem. Ah, eu vou esperar a pessoa vir fazer uma proposta. Não. Quando eu resolvi fazer feira em Joinville, gente, você não tem noção. Eu colocava 300, 400 pessoas numa feira. Antes podia ter, né? Aglomeração, não tinha pandemia. Então eu falava, vamos fazer uma feira. Eu reunia os parceiros em Joinville e nós fazíamos feira infantil. Gente, você não tem noção. Era muito legal. Era muito. Eu tenho saudade de feiras. Eu vendia muito. Às vezes eu tinha feira, uma única feira, eu vendia pro semestre todo. Então, assim, na feira eu já vendia a minha agenda praticamente pro semestre. Ou às vezes até pro ano. Então, assim, é muito legal você criar essas feiras infantil. Mas claro, agora na pandemia não pode, né? Mas quando voltar ao normal. E você ir atrás dos seus parceiros. Eu aqui em Joinville, eu fiz até uma vez uma revista junto com um parceiro meu, que era o Cia Festa. Então a gente reunia os parceiros para poder divulgar na revista e a gente divulgava todo mundo. Então todo mundo se divulgava. Isso é bem bacana, né? Ó, como definir meu cliente? Como definir meu cliente? Então, é complicado, porque o cliente é cliente, né, gente? Eu acho assim que cliente comprando, pagando, é cliente. O que você vai definir primeiro, eu acho que é muito aonde você está, né, o teu bairro. Aqui em Joinville a gente tem uma divisão muito grande, porque é uma cidade muito grande. Então tem a zona sul, tem a zona norte, tem a zona leste. Então acaba meio já definindo pelo próprio bairro, né, pela região que a gente está. Porque as pessoas querem comodidade, né? Elas querem que a gente entregue ou venha buscar e que seja muito próximo né, onde você está. Então, primeiramente, eu acredito que é pelo bairro, assim, pela região, né? Aí, fora isso, gente, vocês vão ver muito o cliente que te busca nas redes sociais, né? Hoje, o Instagram, ele traz isso, né? Ele traz essa questão do qual que é o teu público, qual que é a tua faixa etária, se é mais homens, se é mais mulheres. Nós aqui nossa, 90% é mulher, né? E engraçado que eu falo sempre que é mulher comprando para homem. Tem as mulheres que compram pra si, né, pra comemorar, mas tem muita mulher, gente, que compra pro marido, pro namorado, pro pai. Então a gente faz muito balão pra homem, mas não é o homem que compra. É engraçado isso, né? Então o Instagram ele vai te trazer bastante isso, né? Qual que é o teu público? Eu acho que se você trabalhar muito com o teu Instagram, você já vai conseguir identificar qual é o teu público. Porque ali você vai ver que realmente quem tá curtindo, quem tá visualizando seus stories, quem tá marcando você, quem tá compartilhando. Então ali você consegue identificar. O que eu não gosto né, eu já posso até ter falado isso aqui, mas eu não gosto muito sobre a questão de meu público A, meu público B. Eu acho que não existe A, B, C, D. Eu acho que existe público. O público pagando, gente,
E eu já tive experiências assim, ó, fantásticas de entregar balão num bairro bem retirado de Joinville, uma casa bem humilde, e a pessoa tá lá me recebendo de sorriso, boca a boca, né? Ponta a ponta, com dinheiro na mão pra pagar, ainda não pede troco. Ainda dá tipo R$ 200, é R$ 195,80. Não, não, pode ficar com o troco, não tem problema. Então, assim, eu já tive muitas experiências maravilhosas. Então, o público é aquele que te paga, né? Que compra o teu produto, que quer realmente o teu produto. Então, isso é muito bom, né? Ó, a Ana tá colocando assim, ó, assistiu minha aula, você é incrível. Meu, muito obrigado. E, claro, o convite tá aberto, né? Quem quiser vir a Joinville, pode vir, Joinville. A gente vai receber de braços abertos. Eu, o Leco e as meninas aqui da loja. A gente adora receber visita, né? Só não vou oferecer café hoje pra vocês, porque ontem nossa cafeteira queimou. Inclusive pegou fogo. A Eliane tomou um susto, quase pegou fogo na mão dela. Mas logo ela já vai comprar uma cafeteira, então quando vocês virem eu vou oferecer café pra vocês. Por enquanto é só aguinha. Pessoal, Ó, isso mesmo, a Flores resumiu bem. Tem balões para todos os bolsos e gostos, né? Então o importante é ter balão. Rafa, obrigado pelo carinho. É de Tailândia, do Pará. Eu já estive em Belém. Ai, gente, Belém, Manaus, pra mim, assim, acho que foi uma das aventuras que eu mais curti na minha vida, assim, né? Porque foi fantástico. Eu adorei. Então, quem quer participar ao vivo? Alguém quer tirar alguma dúvida? Se não tiver ninguém, a gente vai falar mais um pouquinho sobre algumas dúvidas que eu anotei aqui pra vocês. Pessoal, já que tem 28 pessoas aqui comigo, né? Eu quero pedir desculpa por ontem. Não fiz o café com balão, porque a nossa convidada teve uma perca na família. O pai dela faleceu. E aí eu convidei 2 pessoas que estavam na nossa lista, né? Pra conversar. Só que elas estavam viajando. E aí nenhuma das 2 conseguiu internet. Assim, fácil, né? Então, para não ter aquele problema de cair a internet e vocês não conseguirem acompanhar a conversa, então eu não fiz ontem. Acabei não fazendo stories também, porque daí nessa correria toda eu acabei esquecendo. Eu fui lembrado de avisar vocês ontem à noite, porque ontem foi bem puxado aqui na loja. A gente fez bastante coisa. Trabalhamos bastante. E então eu peço desculpa, mas assim, na próxima semana vai ter café com balão. Eu só não vou confirmar quem é, porque eu tô aguardando ver se realmente vai dar certo a nossa convidada, ou outra pessoa, né? Então peço desculpa por ontem. Pessoal, vamos participar? Alguém quer participar ao vivo? Alguém me mandou convite, mas eu perdi aqui, não consigo. Ó, a Bernat personalizado, eu acho que é isso. Ela tá iniciando, né? Ela tem muita dificuldade em precificar, acho que é a dificuldade de todo mundo. E sempre acho que os colegas estão cobrando muito barato. Então, eu vou falar o seguinte. Eu também sou muito chateado. Eu sou uma pessoa muito... Eu fico muito chateado quando eu vejo que o meu concorrente está cobrando bem barato. Porém, eu penso da seguinte forma... eu sei o quanto vale o meu trabalho, né? Eu sei quanto eu preciso cobrar para poder manter minha empresa, para poder eu comer, para poder sair, me vestir, né? Então, eu preciso saber o quanto eu preciso ganhar. Então, se meu concorrente está cobrando mais barato, deixa ele cobrar barato, entendeu? Porque hoje o cliente vê também isso. Meu Deus, mas o fulano X está cobrando 50 e o outro cobra 90. Ele vai achar caro 90, porém ele vai achar muito estranho os 50. Então, se realmente o cliente quer o teu produto, ele vai pagar os 90, porque ele sabe da qualidade do teu trabalho. Então, o que eu posso falar? Tipo assim, continua preocupado com o concorrente, mas não morra, né? Não surta com isso. Porque se o cliente tá cobrando o teu concorrente está cobrando mais barato, alguma coisa está errada, né? Então é isso, ó. O pessoal tá todo mundo entrando. Vou falar outra questão que me perguntaram aqui bastante. Oi, Sara Mustafa. Bom dia. Seja bem-vinda. A Sara de Minas, mineira. Uma excelente instrutora. Ama twist.
Sara, vou te convidar logo logo pra participar comigo, tá? Tô com um projeto aí legal e eu preciso de pessoas assim que dominam o Twitch pra poder participar aqui conosco, tá bom? Não esqueci de ti, não. Ó, outra questão que o pessoal tá me perguntando bastante é que foi muito assim questionado nos últimos stories, né? É questão do bolha e bubble, né? Então, qual é a diferença do bolha e o bubble? Qual que é a diferença? Primeiro, o material, né? E primeiro, na verdade, é o nome, né? Bubble, bolha, na verdade a tradução é a mesma. Porém, bubble, quando você fala de bubble, é bubble da Qualatex. Tipo, a Qualatex comprou o domínio, eles compraram o nome e eles têm o domínio total do bubble. Então, o bubble é da Qualatex. E o material dele é mais rígido, né? No caso, é um material mais plástico. E ele tem maior durabilidade. Então, o bubble, ele basicamente é isso, né? Ele, por si só, ele acaba sendo melhor. E o bolha, existe o bolha da Cromos, que eu super indico, e da Fly Balão, que eu acho muito bom. E depois existem os demais que são Xingling. Na verdade, todos são chinês, né? Até o bubble mesmo é fabricado. Mas assim, o que eu falo do Xingling é não sendo, né, preconceituoso com o balão chinês. Mas ele não tem uma procedência, você não tem uma garantia 100%. E a Cromos te dá essa garantia. Então eu gosto muito do bolha da Cromos. Então ele é um material silicone e ele tem uma menor durabilidade. Porém, ele dura para nós aqui tranquilamente mais de 7 dias. Então eu acho que já é o suficiente para você dar essa garantia para o seu cliente, né? E eu gosto muito do bolha para fazer com confete e com brilho. Então eu uso muito bolha para o confete com brilho. E o bubble eu uso muito quando tem balão de 5 polegadas dentro. Então eu tento revezar aqui na loja, usando sempre o bolha para confete e brilho e o bubble para 5 polegadas. Ó, a Mimo está perguntando assim, o que você está fazendo com falta de bubble? Então, na verdade o bubble é mundial, né, a falta, né? Porque o bubble deu um boom assim, ó, e eu acredito que graças a nós aqui, eu acho que nós temos uma grande culpa quando falta bubble, porque a gente usa muito, o Brasil usa muito, falando nós Brasil, né? A gente é um consumidor assim, nato do bubble. Eu acho que é uma loucura, né? O que eu fiz? Eu usei bolha. E aí quando eu comecei a usar a bolha da Cromos, eu comecei a gostar. E aí eu tenho agora Bubble e Bubble. Aí o que eu fiz? Eu fiz um pedido na fábrica, né, na Pai no Brasil. Deixei nosso pedido lá. Então quando chegou 1000 Bubble. Então a gente tem um estoque bom agora, mas já tá acabando. E eu tenho Bubble também, eu tenho bolha. Então eu tenho muito aqui na loja agora para poder atender todo o cliente. Mas quando realmente faltou o Bubble, eu fui pro bolha. Né? Então eu fui usar o bolha da Cromos, gostei e estou usando e vou usar bastante. Ó, o bolha da Cromos precisa esticar antes de usar? Sim, eu uso o bolha da Cromos, eu inflo no inflador, né? Então quando eu vou inflar no inflador, eu tento jogar o ar para a costura do meio e ele infla redondinho. E depois eu faço todo o processo que eu preciso fazer. Se eu preciso colocar confete, geralmente eu uso com confete. Aí coloco o high float, coloco no caso, coloco o high float, depois coloco o confete e depois eu inflo normal. Então quando você for usar o bolha da Cromos, você tem que inflar ele primeiro no inflador. Você não precisa esticar com a mão, você só infla ele para dar aquela pressão, para poder deixar macio. Até mesmo para poder trabalhar com ele, porque daí quando você infla, as paredes soltam, e aí você consegue colocar high float, consegue colocar confete. Se você não infla ele, ele vai estar muito grudado, e aí você não consegue fazer o processo que você precisa. Então eu sempre inflo ele no inflador, né? E tento direcionar o ar para o meio, assim. Quando ele infla, ele vai esticar e vai ficar perfeito. Ó, eu vou pegar aqui. Eli, faz um favor pra mim. Tu pega um bolha. 24? Isso. Aí ele vai pegar um bolha e eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, tenho aqui o meu inflador da Bônus Infladores. Obrigado.
Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ó, quando eu falo de funcionário excelente, é essa assim, ó. Já traz dois, traz o bubble e traz o bolha, né? Então esse aqui é o bubble, que ele não precisa esticar. Esse aqui é da Qualatex, tem 24 polegadas. E esse aqui é o da Cromos, ó. Né? Vamos lá, vamos ver se se eu tô falando é verdade, ó. Ó, eu não vou abrir o da Qualatex porque ele é fechado totalmente. Se eu abrir, ele pode ressecar. O da Cromos, ele vem um velcro aqui, ó. Então eu consigo abrir e fechar. E nós vamos falar agora sobre o bolha, né? Então o bolha, ele vem assim, ó. Ele vem muito grudado às paredes, então você não consegue fazer nada. Então quando a gente infla, na verdade, é para mais para poder abrir as paredes. Então aqui é o bolha, ó. Ok? Vou fazer um pouquinho de barulho, né? Então eu venho e coloco no meu inflador. Vocês veem que eu puxo o R, né, pessoal? É inflador, leite quente. Ó, vou colocar aqui. E eu vou deixar ele de pé e vou esticar ele. Ah, não, não é esse aqui, é esse aqui, ó. É com sensor. Ó, vocês veem que ele já... As paredes dele já soltou, né? Então ele já tá... Ele não é torto, gente. Pelo menos os meus aqui não são tortos, tá? Leco, estão pedindo pra você aparecer. Não. Vem cá. O Leco tá dodói ainda, mas ele tá se recuperando. E aí, gente? Ó, Bom dia, né? Mostra o nosso trabalho. Ó, a parte do Leco é a parte boa, gente. Só faturar. Ele só no din-din aqui, ó. Ele vê dinheiro o dia todo. Né, Eli? Sim. Nós que lute, né, Eli? Eu sou da criação, eu sou da... É. O Leco só chega pra nós e fala bem assim, eu quero dinheiro. Tipo, ele fica pedindo dinheiro 24 horas pra gente. Eu só crio. Ah, vem cá, Eli. Tô lá fazendo novo catálogo. Tá fazendo Oi, gente. catálogo? Tô fazendo catálogo. Ah! Gente, Sou da criação, vai sair o gente. catálogo esse ano, porque a Eli não teve tempo ainda. Não. Porque a Camila tava de férias. Vai ter surpresa. Vai ter surpresa? Vai ter especial pra babies. Coisa boa, né? Então vai ter catálogo novo. Ó. Então eu vou inflar ele. Deixa eu mostrar. Ó, pessoal, eu já inflei ele. E ele ficou certinho. Ó. Por quê? Porque eu inflei e joguei o ar pro meio. Então ele já infla e divide certinho. Entendesse? Alguma dúvida? Então esse aqui é o bolha da Cromos. Então, gente, eu acho que seria isso. Ninguém quis participar comigo hoje, fiquei muito triste. Mas eu tenho que viajar. Hoje eu vou pra Jaraguá, Blumenau, Itajaí, Pissarras, Balneário Camboriú e Floripa. Letícia, à noite tô aí. Não, à noite não, mas 5 da tarde. Para nós irmos junto pra Floripa, entregar balão. E eu quero pipoca. Eu quero comer pipoca de Itajaí até Floripa. Sim, tá perguntando se eu tenho uma régua. Eu uso uma régua para poder medir. Então eu tenho aquela medidor de régua. Mas isso tudo eu vou falando com vocês no decorrer, tá bom? Pessoal, realmente eu vou ter que ir agora, né? Eu fiquei aguardando todo mundo participar, mas foi bom que a gente tirou várias dúvidas. E isso é bem importante. E fico no... chegou. Pessoal, eu não vou poder mais continuar. Mas assim, ó, segunda-feira tem live comigo. Eu vou ensinar a trabalhar com o que eu posso falar pra vocês. Eu não vou falar não, vou deixar pra segunda-feira ser surpresa. E aí quarta-feira vai ter café com balão e quinta tem o Thiago Responde, tá bom? Então, ó, um beijo e até segunda-feira.